Olá, tudo bem? Como vocês estão? Já faz um tempo que eu não apareço aqui, então eu estou devendo para vocês a informação sobre o visto, né? Como eu cheguei aqui na Inglaterra, e aí eu vou falar um pouco da minha experiência, como foi. Eu fiz a aplicação, nós fizemos a aplicação em 2024, então é claro que depois de 2024, abril de 2024, teve algumas mudanças com relação ao visto. Então, assim, eu sempre recomendo, se você for aplicar para o visto de esposa ou companheiro também, você sempre é bom você se informar diretamente no site do governo britânico. E eu vou colocar depois nos detalhes onde você pode pesquisar mais sobre informações, se esse é o visa que você vai aplicar para vir para cá. É claro que tem vários visas diferentes, né? De turismo ou até mesmo de estudante, então assim, é sempre bom ver diretamente no site do governo britânico quais são os requerimentos para entrada, né? Então, assim, minha experiência foi, nós aplicamos para o visto em 2024. Então, antes disso, nós já tivemos que fazer todo o processo de casamento com. E aí eu tive que sair e ir para o Brasil para poder fazer todo o processo por lá. Então, assim, eu tenho tudo anotado aqui. Assim, em 2023 a gente já queria, né? Já tinha em mente de casar, realmente. Então, assim, nós procuramos com relação a casamento com estrangeiro no Brasil, o processo como seria. Então, nós tivemos que ter todos os documentos, né? Relação de certidão de nascimento, passaporte, declaração de estado civil. E aí também nós tivemos que ter o tradutor, né, no dia do casamento. E também nós tivemos que traduzir documentos, registrar em cartório e toda essa burocracia que a gente sabe que é necessário, né, se você quiser fazer as coisas legalmente. Em 2023 nós estávamos aqui na Inglaterra, então nós entramos em contato com cartório no Brasil e tudo mais para poder fazer todo o processo. Né? Minha mãe me ajudou nesse entrar em contato com cartório e tudo mais, então acabou que quando a gente chegou no Brasil a gente já tinha a data marcada, né? Nós enviamos toda a documentação também do Andrew. Nós sabíamos que as regras iam mudar com relação ao visto, né, em 2024, depois de abril de 2024, nós decidimos realizar o mais rápido possível, também questão do processo, porque depois de 2024 eles aumentaram o valor que você tinha que ganhar anualmente. Então, antes de 2024 era um valor e depois de abril de 2024 passou a ser a outro valor e atualmente é outro valor. Então, assim, acabou aumentando, né? Mais exigências com relação a isso. Então, por isso que a gente decidiu fazer o mais breve possível. Vamos lá. Então, assim, tem algumas informações aqui, né? Que eu espero que possa ajudar vocês, assim como também nós fizemos bastante pesquisa com relação a isso e acabou também nos ajudando bastante. Não vou dizer, muitas pessoas pensam assim, é só casar e pronto, acabou, mas não é assim tão fácil, tá? Se você quer realmente morar legalmente, você tem que seguir toda a burocracia e, e também pagar por isso. Então, assim, como eu falei, a gente casou no Brasil, fizemos todo o processo anteriormente com relação a cartório. E quando chegamos no Brasil, casamos. Depois o Andrew retornou para cá, para a Inglaterra. E eu fiquei no Brasil. Então, dá entrar no processo e depois receber o visto, o carimbo, né, no meu passaporte, poder entrar legalmente aqui. Eu vou tentar ser sucinto com relação às documentações. Você precisa do certificado de casamento, você precisa, se você já foi casado uma vez, você precisa da verbação de divórcio, você também precisa de evidências do relacionamento, por exemplo, tivemos que fazer mais ou menos 10 fotos com fotos de eventos, né, que nós participamos, que nós estivemos em família ou amigos. Você precisa ter essa evidência, você precisa traduzir todas essas documentações, né, de casamento
tiver em português e tudo mais. E você também precisa do seu passaporte, dos carimbos. Pelo menos se você tem um outro passaporte anterior, você também precisa desse passaporte. E também você precisa da sua identidade também. Deixa eu ver que você precisa também uma carta, né? Que seu esposo escreva uma carta, né? De mais ou menos de apoio. Que no caso, falando sobre o relacionamento também. E aí você também vai precisar do teste, né? De inglês agora, acho que é o A1, que no caso é só o básico mesmo, então assim você precisa fazer esse teste, né? Então, para poder provar que você tem. Que você pode morar aqui na Inglaterra, né? No país. Então, você precisa automaticamente desse English Language. E aí, você também precisa provar que você tem acomodação, né? Que um local onde vocês vão morar, ou se vocês já dividem atualmente, vocês também precisam ter provas, contas juntas ou conta conjunta no banco. E aí também vamos supor, vai precisar dos contra-cheques também, porque inicialmente quem vai ter que provar vai ser ele, né? Porque ele é residente, então assim, ele precisa ter os comprovantes mais ou menos 6 meses anteriores. Também ele vai ter que ter uma carta do trabalho dele, informando que ele trabalha lá. Extrato bancário também 6 meses. Uma carta com informação sobre o salário, né? Do salário dele. Também contrato de trabalho é necessário. E se vocês dividem aluguel, moram juntos, vocês também precisam uma carta da agência imobiliária, né, que vocês estão, ou se vocês alugam, que fala, imposto de renda também é necessário para provar isso também. Então, assim, são essas questões de aplicação, de documentação de identidade, né, para você provar evidências do relacionamento, os requerimentos financeiros também que você tem que provar, e de acomodação, e também a questão da língua, né? Por exemplo, eu fiz o teste de inglês no Brasil, e aí se você for no site do governo, eles têm locais específicos para fazer. Por exemplo, no Brasil eu fiz em São Paulo e eu estava em Curitiba, então assim quando você for pesquisar no site do governo, eles têm todos os locais que você pode fazer. Então, assim, os principais mesmo que eu vi foi São Paulo e Rio de Janeiro. Em outros locais, como acho que era Rio Grande do Sul, você tinha que agendar. E na minha cidade, que é Manaus, Amazonas, não tinha. Então, assim, pra mim foi bem mais fácil, porque nesse tempo eu estava em Curitiba, então assim, foi mais fácil para eu viajar pra lá, porque era 1 hora de avião, então assim, até 6 horas de ônibus, se você fosse, que no caso eu tive uma experiência de ônibus também. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês, né? Só algumas informações. Se vocês tiverem algum comentário ou alguma pergunta com relação a como foi o teste de inglês, como foi minha ida até o centro, né, de visto também, que foi em São Paulo. Vocês podem perguntar, né, que é o facilitador, né, de vistos. Eles fazem visto tanto para Inglaterra como também para outros lugares também. Eu vi para Portugal também. Então, assim, se vocês tiverem pergunta, vocês podem colocar nos comentários, e eu espero que vocês tenham sucesso. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!